cérebro da geração Z é menor? Você já parou para pensar que a sua geração pode ser literalmente a primeira da história a regredir? Não é exagero, não é bait, não é aquele papo de os jovens de hoje em dia não prestam, que todo avô fala desde o início dos tempos. Tem neurocientista, tem audiência no Senado americano, tem estudo comparando testes de QI de décadas diferentes. E a conclusão que está circulando é desconfortável. Pela primeira vez em mais de 100 anos de medições, uma geração está indo pior que a anterior. E essa geração é a sua. Deixa eu te contextualizar. Durante o século XX, existia um fenômeno bem documentado chamado efeito Flynn. A cada nova geração, o QI médio da população subia um pouco. Mais escolarização, mais estímulo, mais acesso à informação, resultado óbvio. Cada geração testava um pouco mais inteligente que a passada. Isso foi assim por décadas, quase como uma lei natural do progresso. Só que recentemente, esse efeito começou a andar de ré. E não em qualquer lugar, em países desenvolvidos, com fartura de escola, internet e recursos. O que vem gerando a pergunta incômoda: se as condições melhoraram, por que o resultado piorou? Um dos nomes que mais empurrou esse debate para dentro do noticiário foi o neurocientista Jared Cooney-Horvath, da Universidade de Melbourne. Ele foi convidado a depor numa audiência do Comitê de Comércio, Ciência e Transporte do Senado dos Estados Unidos, e não foi lá para fazer média. Ele apresentou dados mostrando queda em praticamente toda métrica cognitiva que se possa imaginar. Atenção sustentada, memória, leitura, alfabetização, matemática, função executiva. Praticamente um pacote completo de "tá caindo tudo ao mesmo tempo agora". E o argumento dele não é místico. É bem direto. O cérebro humano não evoluiu para aprender através de vídeo curto e rolagem infinita. Evoluiu para prestar atenção em uma coisa de cada vez, olhando para a cara de alguém, num ritmo lento. E aí você pega esse cérebro, que foi moldado para isso durante milhares de anos, e enfia ele numa rotina de 30 notificações por hora. Repara numa coisa. Não é que a geração Z seja burra. É que ela foi treinada desde cedo para outro tipo de esforço mental. Foi treinada para escanear, não para mergulhar. Para reagir rápido, não para sustentar. E o cérebro, meus amigos, é feito de hábito. Ele fica bom no que você pratica. Se você pratica 30 segundos de atenção, 31 segundos já parecem uma eternidade insuportável. E tem um detalhe bem específico que os pesquisadores adoram citar: a escrita à mão. Parece bobagem, mas escrever no papel ativa redes neurais de memória e compreensão de um jeito diferente de digitar. A geração que praticamente abandonou o caderno trocou isso por quê? Por digitar rápido, com corretor automático, sem precisar reter nada na cabeça, porque, aliás, para que reter, se dá para perguntar para o Google, para o ChatGPT, para qualquer IA? E aqui entra outro nome pesado nessa discussão: o psicólogo americano Jonathan Haidt, que também vem batendo nessa tecla. O uso massivo de celular está ligado ao aumento de ansiedade e depressão na geração mais jovem. Ou seja, não é só esqueceram de estudar direito, é um pacote. Menos atenção, menos memória, mais ansiedade, cérebro em estado de alerta constante, igual aquele personagem que você conhece que não consegue assistir um filme sem estar com o celular na outra mão. Só que, e aqui eu preciso ser honesto com você, a história não é tão simples quanto a geração Z tem o cérebro encolhendo. Isso é a versão sensacionalista a que rende manchete. Tem um contraponto sério. Primeiro, teste de QI mede um tipo específico de inteligência. Foi criado em 1905 por Alfred Binet, focado em raciocínio lógico e linguagem. 100 anos depois, a própria neurociência já reconhece que inteligência não é uma coisa fixa e única. Existe a neuroplasticidade, existe a ideia de inteligências múltiplas, e tem gente estudando isso a sério, com ferramentas mais novas de avaliação, que tentam captar competências que o QI tradicional nunca conseguiu medir. E qual é a ironia disso tudo? A mesma geração que vai mal no teste de QI clássico é a que está cheia de criador de conteúdo, empreendedor, desenvolvedor, gente que aos 18 anos já lidou com público de vários países, já administrou comunidade digital,
Já aprendeu a se comunicar num ambiente competitivo que a geração anterior nunca precisou enfrentar. Empresa grande já entendeu isso. Está contratando muito mais pensando em comunicação, adaptabilidade, inteligência emocional, do que só em conhecimento técnico decorado. Então talvez o problema não seja o cérebro da geração Z encolheu. Talvez seja, ele mudou de forma, e a régua que estamos usando para medir é a régua errada, feita para outro tipo de mente. Mas, e aqui eu quero que você preste bem atenção, porque é o ponto que mais me incomoda nisso tudo. Trocar de régua não resolve o problema todo. Porque tem coisa que não é outro tipo de inteligência. É simplesmente perda de capacidade. Sustentar atenção numa leitura longa não é um talento ultrapassado que virou obsoleto. É uma habilidade que sustenta praticamente tudo. Ler um contrato, entender um argumento complexo, discutir sem recorrer à frase pronta de 15 segundos, formar uma opinião que não veio pronta de um vídeo. E é aí que mora a armadilha. A gente adora se defender dizendo, mas eu sou multitarefa e eu processo informação diferente. Só que no fundo, muita gente não está processando informação diferente. Está processando de menos e mais rápido, achando que rápido é sinônimo de eficiente. É o mesmo tipo de auto-engano que a gente vê em outras áreas da vida, sabe? Aquela mentalidade de, eu não preciso mudar, o mundo é que não entende o meu jeito. Às vezes, isso é verdade. Às vezes é só desculpa confortável para não encarar que alguma coisa precisa de esforço, de repetição chata, de ficar quieto 20 minutos sem estímulo nenhum. Coisa que hoje em dia parece punição, mas era só vida normal, há pouco tempo atrás. E o pior é que isso não fica só no campo do mas eu não decoro fórmula de matemática. Isso desce para a vida real. Fica mais difícil sustentar um relacionamento que não te dá estímulo toda hora. Fica mais difícil terminar um livro. Fica mais difícil ouvir uma opinião contrária, sem sentir aquele impulso de fechar a aba, no sentido literal e figurado. Agora, eu não vou fingir que essa é uma discussão puramente acadêmica para mim. Eu sou criador de conteúdo. Eu literalmente ganho a vida fazendo vídeo curto, cortando cena a cada 3 segundos para você não sair do vídeo. Então, de certa forma, eu também sou parte do problema que estou descrevendo aqui. E olha que ironia interessante. Quanto mais eu estudo esse assunto, mais eu percebo que talvez a solução não seja parar de consumir conteúdo rápido. Isso é ingênuo. Ninguém vai voltar a viver sem celular. Mas treinar, de propósito, o músculo que ficou fraco. Ler um pouco todo dia sem pular parágrafo. Assistir um filme sem pegar o celular. Escrever à mão de vez em quando só para lembrar como é. Porque no fim das contas a pergunta não é, a geração Z é burra. A pergunta é, será que a gente está disposto a treinar de novo uma capacidade que perdemos sem perceber que estava sendo perdida? Igual um músculo que atrofia porque você parou de usar. Ninguém acorda um dia sem força nenhuma. Isso acontece devagar, sessão de rolagem por sessão de rolagem, até que um dia você tenta ler 2 páginas de um livro e sente um cansaço estranho que não devia estar ali. Então fica a pergunta para você. Você consegue passar 30 minutos sem pegar o celular? Sem sentir aquela vontade quase física de checar alguma coisa? Se a resposta for não, talvez o estudo do neurocientista não esteja falando de geração Z em abstrato. Talvez esteja falando de você. Comenta aqui embaixo se você concorda com essa crítica, ou se acha que é só mais um pânico moral de gente mais velha, reclamando de gente mais nova, como sempre foi desde o início dos tempos. Até o próximo vídeo.